Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos fazer um vídeo de crítica como os outros do canal aqui, só que um pouco diferente porque é sobre um filme que eu considero desconhecido, né? Eu não conhecia, eu tenho certeza que muitos de vocês aí também não conhecem, então obviamente eu vou dar a minha opinião sobre o filme, mas também que esse vídeo aqui sirva de indicação, de uma dica para vocês aí sobre um filme para quem gosta de filmes clássicos, filmes históricos, filmes antigos. Essa aqui é uma dica, é uma crítica, mas também é uma dica de uma indicação de filme para vocês assistirem. Vamos lá? Se você por acaso é novo no canal Disnéfilos, inscreva-se, deixa o like no vídeo para esse vídeo ganhar destaque, ganhar relevância, porque é um vídeo desconhecido, então deixa o like aí para ajudar o vídeo a ser mais relevante. E agora sim a gente vai para o que interessa. Roda a vinheta. The Prince and the Pauper, O Príncipe e o Mendigo, filme de 1962, dirigido por Don Cheadle. Ele que dirigiu essa produção aqui e vários outros filmes para Disney, vários outros filmes históricos também. Ele dirigiu um filme do MacGyver, inclusive, e dentre as várias produções que ele fez para Disney, ele dirigiu O Pônei Selvagem, de 75, e talvez o seu filme mais relevante para o estúdio seja Meu Amigo Dragão, de 1977. O filme, obviamente, é baseado no livro de 1881, de Mark Twain, livro esse que é muito conhecido, muitas pessoas já leram, eu não li, eu preciso ler mais, sabe? Eu tenho problema com leitura, né? Não li esse livro, mas eu já conheci a história, uma história muito conhecida. Livro que gerou diversas adaptações e reimaginações, seja literárias também, seja cinematográficas, para televisão, né? Entre as obras cinematográficas, a gente tem uma versão de 1915, um filme mudo que acabou ficando perdido, não existe mais essa versão. A gente tem também uma versão austríaca de 1920, também um filme mudo. A gente tem talvez a versão mais conhecida, que é uma versão de 1937, e tem também uma outra versão muito conhecida de 1977, que aqui no Brasil chama O Príncipe e o Mendigo, mas nos Estados Unidos teve o título Crossed Swords. Em 2000 também teve uma versão britânica lançada nos cinemas, e em 1990, junto com o filme Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, a própria Disney lançou um média-metragem animado chamado O Príncipe e o Mendigo, protagonizado pelo seu camundongo icônico Mickey Mouse, né? E como agora em breve vai ser o aniversário do Mickey Mouse, e eu vou fazer um vídeo comentando essa versão animada dos anos 90, essa versão animada acabou me inspirando a também falar sobre essa versão aqui de 1962, que não é uma adaptação cinematográfica de O Príncipe e o Mendigo. Essa versão foi lançada na televisão, em uma minissérie de 3 episódios, né? Um programa chamado Walt Disney's Wonderful World of Color, ou Maravilhoso Mundo da Cor de Walt Disney, né? O filme acabou sendo reprisado algumas outras vezes na televisão e posteriormente o filme também foi distribuído em VHS e até em DVD. Hoje o filme está disponível no Disney Plus e eu realmente reforço, super recomendo que seja assistido. O filme é estrelado por Guy Williams, que interpreta o Sir Miles, ele que é muito conhecido por ter feito a série do Zorro da Disney na televisão e também por ter estrelado o filme da Disney, O Signo do Zorro. Inclusive é aí outra opção que seria interessante trazer crítica para o canal. Comenta aqui embaixo se vocês acham relevante. E também tem o Sean Cooley como o Príncipe e o Mendigo. Ele que também fez outras produções para Disney, entre elas o filme da mesma época, Viena dos Meus Sonhos. Agora falando do filme em si, O Príncipe e o Mendigo é uma produção que, como eu já adiantei pra vocês, eu não conhecia, né? E fiquei até meio com cara feia, né, na hora de assistir. Mas eu falei, eu vou me forçar a assistir essa produção e vou fazer vídeo no canal sim, porque pode ser que eu esteja perdendo uma grande obra que eu não conheço e eu posso indicar essa obra, desde que se ela for grande mesmo, se for um bom filme, para outras pessoas, né? Pode servir aí de gatilho para que outras pessoas tenham interesse em conhecer essa obra antiga e dá pra chamar até de clássica da Disney, né? E assistindo ao filme, eu me deparei com uma produção muito interessante, sabe? Não dá pra chamar de filme ótimo, filme excelente, nem de grande clássico do cinema, até porque nem foi lançado nos cinemas, né? Inclusive, essa versão de O Príncipe e o Mendigo nem é a versão mais relevante da própria Disney dessa obra, né? É a adaptação dessa obra. Até porque a versão do Mickey Mouse tem muito mais destaque, é muito mais famosa e talvez seja a grande versão de O Príncipe e o Mendigo da Disney, né? Mas é uma versão interessante sim. Apesar de eu achar que o começo seja um pouco rápido demais, né? Inclusive até a resolução final do filme, né?
O filme tem um início muito rápido, sabe? As coisas acontecem com muita facilidade, né? Obviamente a gente tem que levar em consideração a maneira com que as histórias eram contadas na época, né? Mas pode ser incômodo para alguns, sim, né? A maneira com que o filme é narrado no começo e como os dois trocam de papel com muita facilidade, com muita rapidez, né? Da mesma maneira também pode ser incômodo para alguns a maneira com que o filme se resolve no final, né? As resoluções são rápidas, às vezes muito fáceis de acontecer, né? Mas tirando isso, esses talvez possíveis problemas de frente, você tem ali no meio, né, no desenvolvimento do filme, coisas interessantes, sabe? Tem uma história boa para se acompanhar, até bem desenvolvida, com alguns pontos que dá para chamar de positivos, que fazem de O Príncipe e o Mendigo uma experiência interessante, uma experiência que vale a pena ser assistida assim. Primeira coisa que eu preciso destacar aqui é que, surpreendentemente, O Príncipe e o Mendigo é uma produção engraçada. Tem um humor diferente do humor que a gente está esperando, tem menos humor do que você pode imaginar quando eu falo um filme engraçado. Não é a comédia o ponto alto da produção, mas quando o filme se propõe a ser engraçado, em alguns determinados momentos, o filme acaba conseguindo, né? Tem um humor um pouco mais físico, né? Às vezes com algumas piadas faladas também dentro dos diálogos, né? É um humor bem mais infantil, mais bobo, né? Mas condiz com a proposta da produção, condiz também com a época que o filme foi lançado, pra televisão, sabe? E é um humor que algumas coisas são um pouco datadas, algumas piadas podem não ter mais graça pro público atual, mas eu tenho certeza que pra época funcionou muito bem, e eu também considero que algumas piadas funcionam até hoje também, por isso que eu digo que é uma experiência que é surpreendentemente engraçada. Além disso, o filme também tem uma forte carga dramática, principalmente no que diz respeito quando ele aborda a família do mendigo, né? Ele passa um pouco ali por essa vida difícil que ele tem, sabe? De ser obrigado a mendigar por causa do pai dele, né? Que acaba batendo nele, acaba batendo na mãe dele, fazendo os dois sofrer ali, né? Então o filme até que explora bem essa parte difícil da vida desse rapaz, e não só dele, né? É da plebe ali da Inglaterra nesse período, né? E eu diria que o filme aborda bem, levando em consideração que é uma produção da Disney para televisão. Provavelmente desde essa época a Disney era um pouco mais family friendly, vamos chamar assim. A Disney sempre foi assim, né? De fazer as coisas um pouco mais brandas, então o filme não vai muito além nesse sentido, mas aborda de maneira impactante o suficiente e profunda o suficiente para fazer com que a gente se importe e realmente fique impactado com algumas atrocidades que acabam acontecendo ali, né? Então eu gosto de como o filme aborda essas questões e mostra isso pra gente, sabe? Faz com que esses dramas sejam relevantes, sejam interessantes pra gente como público. Além disso, uma decisão que a princípio parece questionável, mas que depois eu acabei compreendendo e gostando da decisão, é que o filme ele aborda muito mais o que acontece com o Príncipe Edward na pele do mendigo do que com o mendigo na pele do Príncipe Edward. No começo, né, o filme até aborda um pouco mais o choque do mendigo como príncipe, sabe? A vida de mordomia que ele recebe e as reações das outras pessoas ao verem ele ali, né? Até porque ele já nega ser o príncipe de cara e fica tentando provar pra todo mundo que ele não é o príncipe. E aí as pessoas começam a imaginar que ele tá com um problema na cabeça, que ele tá louco, né? E tratam isso como uma doença mental de memória e como loucura dele, né? E é legal ver como isso tudo se desenrola, né? O filme estabelece por que o príncipe ficou lá no castelo e como que o castelo aceitou ele lá por muito tempo, né? E aí, até para que as coisas aconteçam, né? Até que para a história se desenvolva no final e se desenrole, né? O filme precisa estabelecer como que o mendigo durou tanto tempo dentro do castelo, né? O filme faz isso nos primeiros minutos, né? Tendo isso estabelecido, o filme acaba ignorando o mendigo no castelo vivendo a vida do príncipe e acaba focando nas aventuras e desventuras do príncipe na Inglaterra, ali na rua, vivendo a vida do mendigo, né? E é isso que é interessante, porque são aventuras interessantes, sabe? Quando ele acaba conhecendo o pai do mendigo, o que acontece ali é interessante, gera algumas fugas, algumas buscas, né? Ele acaba conhecendo o próprio Sir Miles, que acaba defendendo ele, e aí é interessante a relação entre os dois, sabe? Gera algumas boas piadas, alguns momentos cômicos. O filme aproveita os dois se conhecendo para apresentar um pouco mais da história pra gente, né? Em diálogos expositivos, é fato, mas que servem ali para contextualizar a gente da vida, não só do príncipe, como do Sir Miles, como também do povo da Inglaterra naquele período, né? O que é interessante e é uma dinâmica boa desses dois personagens, né? E essa dinâmica boa perdura durante todo o filme, né? Então a gente tem bons momentos. Eu diria que temos altos e baixos, né? Em alguns momentos o filme acaba se tornando um pouco lento demais e cansativo, né? Mas essa lentidão é até condizente com o estilo narrativo da época, né? Mas ainda assim é interessante você ver o que acaba acontecendo com ele, sabe? Ele se mete em algumas encrencas legais e
o fato do filme ser legal é o mais importante, sabe? Por mais que o começo seja meio apressado, o final também, esse meio do filme faz valer demais a experiência, porque você tá sempre entretido, você tá sempre interessado, você tá sempre curioso, e é uma história divertida, é uma história legal. Por isso que eu vou até reforçar que é um filme surpreendentemente interessante, sabe? É um filme divertido, é um filme que faz valer a experiência, né? Por isso que eu reforço aqui a indicação. Eu acho que vale a pena sim conhecer essa história, vale a pena sim conhecer esse filme, porque talvez seja até um pontapé inicial para pessoas que têm pouco costume de assistir produções mais antigas, né? Vai assistir uma produção como essa, vai ver que é um filme bom, que é um filme legal, e vai se interessar mais em procurar filmes antigos dessa época, né? Levando em consideração que é um filme para televisão, né? Que é um filme dos anos 60, o filme tem alguns efeitos especiais interessantes, né? A própria interação entre o príncipe e o mendigo, interpretados pelo mesmo ator, é legal, né? Obviamente, hoje em dia é muito visível que é uma imagem recortada ali, né? Mas é bem feito, sabe? Você percebe que eles estavam descobrindo como fazer alguns efeitos especiais, né? Então eles meio que abusam disso, né? Tem uma cena dos dois olhando para um espelho e conversando que é simplesmente exibicionismo, né? Olha o que a gente sabe fazer, é basicamente isso, né? Mas é legal, quando o filme precisa de efeitos especiais, os efeitos acabam funcionando, e é até interessante de você ver esses tipos de efeitos especiais. O que não é que nem hoje, que você vai lá e faz o CGI pelo computador. Eles tinham que fazer aquilo na marra, o que é muito mais elegante, muito mais bonito visualmente, né? Esteticamente o filme é muito bacana, eu gosto bastante da concepção dos cenários, das pinturas que são feitas para colocar mais grandiosidade, né? Mais para abrir mais o escopo do filme às vezes, né? Os cenários construídos são muito realistas, né? Por mais que você note que às vezes não é tão palpável assim, né? Algumas coisas são bem cenário mesmo, né? Mas ainda assim é tudo muito bonito e dá uma estética muito original pro filme, o que eu acabei gostando. Então, visualmente o filme é muito competente, muito bem realizado e principalmente é muito belo. É um filme muito primoroso, muito bonito de ficar vendo, sabe? O que já conta mais um ponto a favor. Eu gosto bastante também dos figurinos, né? Que às vezes são meio pomposos demais e às vezes são meio teatrinho demais. Mas ainda assim é tudo muito interessante, tudo visualmente é muito bacana. Por isso que, de maneira geral, eu falo novamente, vale a pena assistir O Príncipe e o Mendigo. Pode ser um pontapé inicial para você que não gosta de filmes antigos, né? Acabar entrando nesse universo e conhecendo boas obras, né? Não é uma obra-prima, não é a melhor coisa de todos os tempos, mas é um filme suficientemente divertido, engraçado e interessante para valer a pena a experiência. Por isso que para O Príncipe e o Mendigo de 1962, eu dou uma nota 6. E agora eu quero saber a sua opinião aí. Você conhecia essa obra ou você não conhecia? Se conhecia, já assistiu? Nunca assistiu? Vai assistir? Se já assistiu, concorda comigo? Discorda? Comente tudo aqui embaixo, tá bom? Eu adoro ler os comentários de vocês e sempre respondo os mais relevantes. Se você gostou do vídeo e gosta do conteúdo aqui do canal de Cinéfilos, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que em breve vai ter aí o aniversário do Mickey Mouse, vai ter vários vídeos especiais sobre o aniversário do Mickey aqui no canal. Entre eles um vídeo falando de O Príncipe e o Mendigo do Mickey Mouse dos anos 90 e também de alguns outros curtas e também várias outras críticas relacionadas ao ratinho mais famoso da história, né? Então se você tiver com o sininho ativado, você não vai perder esses vídeos quando chegarem, tá bom? Deixa o like no vídeo para ajudar o canal a continuar crescendo e eu também te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais. Lá você vai encontrar mais conteúdo e vai ficar por dentro das novidades do canal e do meu dia a dia, tá bom? É isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!